Deputado, essa semana o presidente do seu partido, PSD aqui no estado, o Zé Carlinhos da Fonseca, bateu o martelo sobre a sua candidatura em Vitória. O senhor transferiu o seu título, né, de Barra de São Francisco para Vitória e é colocado como candidato do PSD na capital. Como é que o senhor vê esse processo? Olha, eu acho que o partido precisa se organizar no estado de maneira forte, e um partido que é a quarta bancada federal no país e que tem pretensão de se transformar num partido realmente forte, não pode deixar de concorrer às eleições na capital. E em conversa com o partido, com o presidente nacional Gilberto Kassab e com o Zé Carlinhos, nós entendemos que devia ter em Vitória uma candidatura para poder servir de base para o partido. E eu me ofereci para ser o candidato, uma vez que o partido não tinha nenhuma movimentação nesse sentido aqui. A ideia surgiu, foi bem aceita, e eu transferi meu título me dispondo a ajudar o partido a criar uma liderança, a criar um movimento a partir de Vitória. E esse processo de transferência de Barra de São Francisco para Vitória, como é que foi para o senhor? Olha, eu disputei a eleição em 2010 de Barra de São Francisco, e perdi a eleição por 400 e poucos votos. Acho que cumpri minha obrigação de atender a população quando ela precisou. Era um momento em que não tinha nenhum candidato para concorrer com o atual prefeito. Eu, como sempre, me disponho a fazer essas missões difíceis, aceitei, e em 90 dias fui candidato e chegamos perto de ganhar a eleição. E disse para todos eles, quando me procuraram para ser candidato a deputado, que se eu fosse candidato a deputado e fosse eleito, eu não ia renunciar ao mandato, a não ser para um projeto maior, porque na região eu não ia renunciar ao mandato para ser candidato a prefeito. Eu ia cumprir o mandato se fosse eleito. E a população, os meus companheiros, alguns ficaram tristes, mas nós temos uma boa candidatura lá, o grupo é muito forte, a administração lá não está indo bem, e eu acho que, baseado nisso aí, a gente tem condições de ganhar com um companheiro que vamos apoiar. Veja, e de repente você surge como uma grande novidade política no estado, principalmente em Vitória. Quer dizer, você está com uma visibilidade enorme, não é? Por várias razões. Você tem uma visibilidade natural da CPI do gancho, no qual você está mexendo com cobras venenosas, e isso tem boa repercussão. E agora nós estamos com você também no processo da lama, não é? Então, me parece que o investimento é bom para você ser candidato a prefeito de Vitória, porque os candidatos a prefeito de Vitória são antigos, são os mesmos de sempre. Então, como é que você vê essa candidatura sua em Vitória? Bom, eu acho que a candidatura, quando ela se propõe a enfrentar os problemas que a população está diante dele, e você tenta representar o pensamento da população, você acaba obtendo sucesso em qualquer atividade que você faz. O que a política capixaba está precisando é realmente da tal prometida sacudida e evoluir para poder discutir os assuntos que a população ressente deles. Essa questão do guincho, por exemplo, era uma vergonha. Aqui em Vitória era apreendido 150 a 200 carros por semana. E ninguém, nas barbas das autoridades, ninguém tomava providência. Então, esse era um caso que veio do interior e estava se alojando na Grande Vitória, favorecendo uma quadrilha de pessoas, policiais, ex-policiais, um bando de gente que está levando dinheiro com esse tipo de procedimento. Nós temos ainda que derrotar o Detran nessa concessão de depósitos, que é aí que mora o crime, é ali que mora toda a máfia de organização criminosa para receber dinheiro de guincho e de pátio sem receber o dinheiro de IPVA. Porque nós temos aqui no Espírito Santo quase 1 bilhão de IPVA, de crédito do IPVA, e eles não receberam nada. Então esse sistema faliu. Ele apenas beneficia a corrupção e a safadeza. O senhor acabou de dizer, né, que esses temas polêmicos que o senhor tem protagonizado, por exemplo, a CPI do guincho, como o Rogério falou, agora a tragédia da Samarco, também a CPI do Pau Preto, o senhor tem conseguido sempre bastante visibilidade. Agora, o senhor acha que a própria composição da Assembleia, que sempre historicamente teve uma posição mais de subserviência, ela tem favorecido deputados com o perfil do senhor, que tem mostrado para a população que não tem medo de correr do debate, que não tem medo de enfrentar algumas figuras que são consideradas poderosas no meio empresarial, principalmente? Isso para o senhor favorece a atuação do senhor?
Olha, eu acho que eleição muda com o tempo. Você vê que um mandato, 4 anos, a gente pensa que é pouco, mas é quase que uma geração dentro de uma sociedade modernizada e hoje com informatização, com comunicação a toda hora. Então, acho que as mudanças é que faz acontecer. A Assembleia anterior não teve muito sucesso, então isso serviu de motivo para que a Assembleia mudasse e serviu para motivo para que essa Assembleia ficasse mais atuante. Eu acho que ela está mais atuante, alguns cada um no seu campo, mas eu, por exemplo, que fui deputado já pela 4ª vez, sempre tive essa atuação. Eu sempre tive uma atuação mesmo de levantar os problemas que eu vejo que são a favor da população, de atacar pessoas que se acolhem no poder para poder viver e cuidar das suas empresas, só negar imposto. Eu sempre bati nisso e vou continuar batendo. E acho que, para mim, sempre deu certo e eu vou continuar nessa rotina. Mas você não acha que tem uma diferença agora, a gente olhando para mandatos anteriores, você não acha que alguns temas, eles têm incendiado mais a população, a participação, talvez as redes sociais ajudem isso? A gente percebe que o senhor usa bastante essa ferramenta. O senhor não acha que essa comunicação com a população hoje se tornou mais fácil? É o que eu disse, essa participação popular, ela força o político a sair da rotina, ela força a atuação parlamentar a ser mais objetiva e mais propositiva. Aqueles que não estão vendo isso acabam não conseguindo reeleição e não conseguindo se destacar. Acho que você tem que estar representando o dia a dia da população. Ninguém hoje pode pleitear nenhum sucesso político se tiver fora de ligação com a população. Os objetivos da população hoje são ter representantes autênticos e que falam o que ele está querendo falar. Veja, o que você está falando me leva a te indagar o seguinte: de repente apareceu alguém que começou a botar o dedo nas feridas. Você já botou os dedos nas feridas da própria Assembleia Legislativa, o caso dos procuradores, você já botou a mão na ferida num monte de coisa que existe equivocadamente errado, que se perpetua. Então, você não acha que você faz um processo muito temerário de estar criando tantos confrontos? Ou você gosta desses confrontos? Não, a questão de confronto é natural da vida, né? Você, quando nasce, já nasce com um confronto de sobreviver, de respirar, de crescer, de se alimentar, de estudar. Então, a vida é um desafio. E eu sou daqueles que acham que você não pode parar. Você só pode parar depois que morre. Você tem a eternidade para dormir, a eternidade para descansar. Então eu estou vivo, estou achando que estou bem comigo, acho que a minha ideia ela pode ser levada à frente porque estou representando o segmento da população. Todos os assuntos que eu levanto são de alta apelação popular. E eu faço para pelo menos dar uma satisfação, porque não tem como o contribuinte ficar mantendo a Assembleia, que é 208 milhões por ano, manter o Tribunal de Contas com 1 bilhão e 100 milhões por ano para poder dar sentença de 5 em 5 e 10 em 10 anos, manter o Ministério Público, que quer mais fazer política do que fazer fiscalização das questões, manter o Tribunal de Contas, que só praticamente condena, né, presidente de Câmara e prefeito de município pequeno. A população quer mais, quer atuação, quer pagar bem os seus servidores, mas quer que o servidor trabalhe, que ele reaja, faça alguma coisa em seu benefício. É o que eu procuro fazer, sem preocupação de se vai aborrecer alguém, não vai aborrecer. Isso é uma questão que a gente vai ver lá na frente. Eu tenho praticado a minha atividade política sempre assim, já fui de política da época que o sujeito discursava, depois amanhecia morto, eu estou dando sorte, até hoje não morri. Agora, e a lama? E a lama? Você, como é que vê a lama? Como é que você vê esse resultado? O que você pretende fazer a lama com essa miséria que a lama faz em Minas Gerais, principalmente no Espírito Santo? Olha, a lama é resultado da promiscuidade que existe entre o setor privado e o setor público. Né? E o setor privado que tem dinheiro consegue licença sem licença, consegue trabalhar sem fiscalização, consegue tudo. Você pode, se estiver cortando 1 hectare de mata para fazer uma roça para tratar da família, você vai preso, multado e preso. Mas se você vier do exterior, tiver capital estrangeiro, se você quiser poluir o Brasil todo, você pode poluir. É para você ter uma ideia, a Samarco estava funcionando com esses depósitos de dejetos sem licença, está vencido desde 2013. Então, como que uma empresa, sabendo que aqui não tem autorização para poder funcionar um equipamento, e continua funcionando, assumindo a responsabilidade do erro que deu,
e eles não têm nem uma preparação, estão dizendo que estão surpresos com o que está acontecendo. Então é coisa do Brasil, é coisa da falta de vergonha da política brasileira, que procura mais puxar saco do que agir em favor da população. Esse pessoal da Samarco tem que ser preso, tem que ser algemado dentro do Espírito Santo ou dentro de Minas Gerais, para servir de exemplo para muitas empresas. Aqui em Vitória, em volta da ilha, tem milhares e milhares de litros de combustível que estão aí de uma hora para outra para explodir e ninguém tira. Só vão tirar na hora que matar metade da população de Vitória. E isso é muito mais perigoso, porque está na área urbana concentrada, e aconteceu em Santos recentemente, e ninguém fala nada. O dia que explodir aí, e que matar e queimar as residências todas em volta, aí vai ter providência, alguém vai ficar reclamando, vai ficar colhendo água mineral no meio da rua, e ainda discutindo quantos litros vai para cada um. Deputado, essa questão da lama, ela abriu uma tampa, que é a questão do financiamento privado de campanha, né? Que muitos políticos, muitos agentes políticos financiados pela empresa, né? E que hoje estão calados ou então estão atuando, mas estão atuando com o pé no freio. Como o senhor acha que isso vai afetar o processo eleitoral do ano que vem e de 2018? Eu acho que, felizmente, esses poluidores vão sair da contribuição de campanha. E foi preciso acontecer um desastre para ele sumir. Eu quero ver qual é o candidato que tem coragem de botar na prestação de conta dele doação da Samarco, da Vale, da Celó e de um monte de empresas dessas aí. Eles não vão ter coragem mais. O senhor acha que o eleitor está observando? Lógico que o eleitor está observando, e ninguém vai ter coragem de assumir isso, porque vai ficar exposto e altamente comprometido. Eu costumo dizer, e na reunião que teve na Assembleia com o diretor da Samarco, que eu nem sentei na mesa, porque você até sentar na mesa, ainda mais do lado de uma pessoa dessa, você está se comprometendo. Porque é como antigamente, as pessoas más companhias, as pessoas que não têm moral e não têm qualidade e responsabilidade, se você até tirar foto junto com eles, está comprometendo o seu futuro, comprometendo sua imagem. Me diga uma coisa, corre que o presidente da Vale do Rio Doce, que você quer levar para depor, ele está fazendo várias ações para evitar de ir, porque acha que está sob ameaça de você prendê-lo lá na hora. Há essa possibilidade? Olha, nós na CPI da sonegação aprovamos na sessão para ouvir o presidente da Samarco e o presidente da Vale. Foi aprovado, foi oficiado para eles, e de maneira de surpresa apareceu os deputados da comissão e desaprovaram o que estava aprovado para não levar eles lá. A alegação é de que eles estavam aí querendo fazer um acordo com o Estado, e essa prorrogação proposta pelos deputados da comissão, dos outros membros, que me derrotaram no plenário, eu já insisti para poder chamá-los e não chamam. Então eles estão protegidos de depor em CPI. E é lógico que se a Samarco, como sonegadora de imposto, e agora como assassina de várias vidas e do Rio Doce, e o presidente da Vale, que também sonega e que mata a população de Vitória, se eles estiverem na CPI, eles correm o risco realmente de ser presos, porque eles merecem cadeia pelo fato de eles estarem cometendo crime que não tem nenhum perdão, não tem nenhuma explicação. Quantas milhares de pessoas morrem em Vitória, na Grande Vitória, por ano, causado pelo pó preto? Aí você tem que dizer que não tem que botar filtro, tem que prender essa bandidagem. Isso é bandidagem. Isso não é empresariado. Isso são bandidos transvestidos de empresários para roubar dinheiro do Estado, sonegar imposto e construir poluição, construir morte da família capixaba. Deputado, isso nos retorna à colocação sobre a eleição em Vitória. O principal problema de Vitória é a questão da poluição. Como é que o senhor vai inserir isso no processo eleitoral? Eu acho que a eleição de Vitória, nessa questão, vai ter que passar pelo seguinte: quem já foi prefeito não pode dizer que vai acabar com a poluição, porque já ficou lá e não fez. Quem é prefeito também não fez nada até agora, ainda conseguiu quebrar a Vitória, que é um negócio impossível, porque você quebrar uma administração como a de Vitória, você tem que fazer força para danar para quebrar. E, nesse caso, o debate vai ser aberto, nós vamos jogar a responsabilidade. Quem fez e quem não fez. Eu, se for candidato a prefeito de Vitória, confirmar minha candidatura, eu tenho pontos que eu vou defender. Eu não aceito dinheiro de nenhuma das poluidoras na campanha, não aceito dinheiro do transporte urbano, porque eu quero mexer nesse transporte urbano, porque isso é outra máfia,
Isso é outra safadeza e as pessoas ficam no ponto de ônibus 2, 3 horas esperando e não passa ônibus, e eles são beneficiados pela proteção do Estado. E vamos entrar em termos dessa limpeza pública. Por que essa limpeza pública custa tão caro? Por que eles molham o jardim de Vitória de noite, com chuva? Então, tudo isso vai ser discutido. E nós vamos discutir isso publicamente. Nós vamos criar conselho para discutir os contratos da Prefeitura de Vitória, discutir por que a Prefeitura de Vitória está quebrando, quem é o responsável por isso. E a nossa discussão vai ser ampla e aberta. Não vai ter nada escondido, não vai ter nada de debate controlado. Nós vamos falar abertamente. Quem tiver responsabilidade, que assuma a sua responsabilidade.